Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Café com Job, o programa do refrigerista brasileiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje, um convidado mais que especial. E antes de começar o nosso programa, eu queria te convidar para ser um parceiro Central A. Você que não é parceiro Central A, ó, fica ligado aí. ART de 5% na venda dos equipamentos e suporte garantido. Você que comprar aí na Central A, se tiver qualquer problema, pode chamar a gente lá no direct, no privado, no WhatsApp, que a Central A está se tornando a revenda com maior apoio ao instalador do Brasil. Fica ligado aí, hein? Tá vindo uma parada incrível. 2026 promete junto à Central A. Treinamento, então fique ligado porque a gente está totalmente reestruturado no sistema de pós-venda e eu, o Gaivota e mais uma galera ali, o Rui, o Eric, o Rodrigão, estamos focados em dar total suporte no pós-venda relacionado à compra de equipamento de ar-condicionado no nosso Brasil aí junto com a Central A. E parabéns à franquia de Cabo Frio que inaugurou agora, meu amigo João Márcio. Muita alegria para você aí, saúde, sucesso na tua empreitada, meu irmão. Bom, queria agradecer também a Armacel, nossa madrinha, tá aqui atrás, ó. A Armacel sempre levando isolamento de qualidade. Podemos falar hoje de isolamento de câmara fria também, que é a Armacel, espessura 19, 25 milímetros. Câmara de congelado geralmente utiliza de 25 milímetros para cima, dependendo das condições, óbvio. Então, obrigado a Armacel por apoiar esse programa educacional. Obrigado, Armacel, tamo junto aí e tô muito feliz de vocês me apoiarem em todos os projetos que eu participo. Bom, a nossa amiga e parceira também, Rotenberg, que também é alemã. A gente tá aí postando sempre com ferramenta e eu fiz um vídeo muito legal que vai pro ar amanhã das 5 ferramentas da Rotenberg que eu mais curto. Então tem uma lá, a Robem de 4000, que é a minha paixão, que curva tubo de até 1 3/8, parede 1,16 sem aquecer, ângulo de 90 graus. Fica ligado no vídeo de amanhã aí no Instagram da Rotenberg, que tá incrível. Bom, e a nossa mãezona LG do Brasil. Alô, LG, obrigado. Fizemos uma visita incrível na Coreia do Sul, lá na fábrica. Ficamos lá bons dias, boas experiências, de muito aprendizado. A LG também apoia esse programa. E obrigado por vocês apoiarem um pendurador de ar-condicionado lá de Duque de Caxias, que tá levando um pouquinho de informação ou de desinformação, né? Vai com o que eu falo, tá tudo errado aí. Vocês não sabem. Eu posso ser um mentiroso que mente bem. Mas isso é fruto de muita paixão pelo que a gente faz. Ar-condicionado é uma ciência incrível. E falando de uma ciência incrível, hoje eu trouxe uma pessoa que falar de ar-condicionado e não falar dele aqui no Rio de Janeiro não tem como. Então estou muito feliz, muito honrado de trazer uma das minhas referências. E é uma referência maior do meu professor, que é minha referência. O Valdemir sempre fala que a maior referência dele dentro do segmento é o Mestre Wagner, né? Eu tive contato com o Mestre Wagner, mas o Valdemir sempre teve mais contato e ele sempre admirou. E várias coisas que a gente dá, eu dou no meu treinamento hoje, vários exemplos que eu aprendi com o Mestre Wagner. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas ele foi o cara que me ensinou a não falar Libra. Ele me ensinou a falar PSI. E aí toda vez que eu falava 60 Libra, 60 o quê? 60 Libra, 60 o quê? É o 60 PSI. Ele, agora sim, aprendeu. E aí ele conseguiu, como professor incrível que é, deixar ali uma marca de mudança para melhoria para um aluno. Então, mestre, muito obrigado, seja bem-vindo, boa noite, é uma honra para a gente ter, para nós, uma enciclopédia da refrigeração. Você tem muito, você pode não ter noção, mas você contribuiu muito para o crescimento de muita gente aqui no mercado brasileiro, carioca, e hoje, se o mercado carioca ele tem uma melhoria, pode ter certeza que você e o Serai fazem parte disso, a gente não tem dúvida. Então, seja muito bem-vindo, mestre, boa noite. Boa noite, muito obrigado aí pelas palavras, né? Estou muito honrado também de estar aqui. Que legal. Muito contente. Que legal, que legal. Tá? E fala pro pessoal aí, mestre, porque é o seguinte, o senhor não é de muita rede social, né? Tem uns videozinhos bons lá, mas o senhor é um influenciador analógico, né? Isso. A gente é influenciador digital, o senhor é analógico. É o seguinte, quem é o Mestre Wagner, né? Como que o senhor... Porque é o seguinte, quanto tempo o senhor tem na área e como o senhor começou? Pra galera entender, pra já... Tá, então vou tentar resumir, né? Sim, de maneira resumida. Eu sempre estudei em escola pública, né? E o meu pai, na época, não tinha grana, né? Mas ele me bancou
bancava pelo menos as passagens, os lanches. Quando eu estava terminando o segundo grau, não, o primeiro grau, ele falou comigo, olha, eu só vou conseguir te bancar até o segundo grau, depois a faculdade... contigo. Né? Aí eu falei, caramba, então eu tenho que fazer um segundo grau que me dê um retorno rápido. Sim. Aí eu fiz o curso técnico e mecânico. Fez o segundo grau já com curso técnico. Já com curso técnico. Legal. Fiz os dois juntos, na Marechal Hermes. E sim, o senhor lembra o ano, mestre, disso? 77. Eu nasci em 85, tá? Só pra lembrar. Não tá me chamando de velho, não. Não, né? não. Tá bom, ainda bem. Eu fiz 77, 78, 79. Me formei em 79. Não, acho que me formei em 78. 78. E ali o senhor devia ter o quê? Uns 17 anos, 18, por aí? Por aí. Tava voando essa época, hein, mestre? Aí dali eu fui fazer um estágio na Cozigua. Né? Nada de refrigeração. Sim. Mas era legal, eu aprendi a fazer água potável, né? A fazer tratamento de água. Que maneiro. A trabalhar com bombas, a trabalhar com caldeiras. Foi até legal. Que é a área de um técnico. Isso, a área de um técnico. Mas o horário lá não era legal, era horário rodízio. Eu trabalhava 6 dias, de 8 da manhã às 4 da tarde, ficava 2 em casa, voltava de 4 à meia-noite, aí ficava 2 em casa. Putz, o cara não consegue programar nada na vida dele. Nada, né? E até para dormir, foi muito ruim para mim. Sim. Aí um amigo meu, da minha turma, do curso técnico, falou, Wagner, você tá afim de fazer um curso de refrigeração? Eu não estava afim de fazer curso de refrigeração, eu nem sabia o que era isso. Aí eu falei que estava, porque eu estava afim de sair do estágio. Sim. Aí ele falou, vamos lá na CETEST. Aí fui. Cheguei lá para fazer a inscrição. Aí a garota, a secretária, eu me lembro, cara, como se fosse ontem. Isso na década de 80 ali. 79. 79. Finalzinho 79. A CETEST já existia nessa época? Cara, a CETEST já tem Caraca, muito tempo. então ela é bem antiga, né, mestre? Muito antiga. A CETEST ela foi criada pela SEI Brasil, Starco e Termar. Ah, ela veio ela é filho dessas empresas aí. Essas empresas eram todas elas fabricantes e Sim. instaladoras. A CETEST entrou para fazer a manutenção. Então ela só pegava a manutenção. E o senhor entrou na CETEST. Eu entrei na CETEST. Legal. Aí não tinha mais vaga. Aí eu perguntei a ela qual era a probabilidade de alguém desistir, que ela falou que só se alguém desistisse. Ela falou, olha, 1%. Ah, 1% é Aí eu... 99% de fé. Pois é. Aí eu falei, já era, né? Aí fui pra casa, triste, achando que... No dia seguinte, esse meu amigo me ligou. Wagner, o cara desistiu. A vaga é sua. Que legal. Aí eu fiz um curso, por sinal, muito bom, com professores excelentes, Marco Reinaldo, Zé da Silva, vários, Batista, Palladini. E aí fiz o curso, terminei o curso foi um curso de 3 meses, horário integral, de 8 da manhã às 5 da tarde. Muito assunto, muita matéria. Aí em 80, assinaram minha carteira como mecânico. Eu já entrei na CETEST como mecânico. Ah, então te deram uma boa base. Sim. E o senhor já entrou ali já... A CETEST não contratava mecânico. Mesmo o cara sendo mecânico, ela só contratava pessoal para ser ajudante, depois de um ano fazia o curso, passava a mecânico. Sim. E o senhor já entrou como técnico. Mas por que isso? Porque ela queria treinar pessoal para ser supervisores. Ah. Nós éramos 16. Aí começamos a trabalhar como mecânico, infelizmente, desses 16, uns 5 ficaram, porque o pessoal começou a trabalhar com a mão suja, essas coisas. Sim, aí eu falei, técnico, não dá pra mim. E eu fui um dos últimos a sair de lá. Ficamos 3, né? Um foi para Petrobras, o outro eu perdi contato, não sei. E eu fui chamado pelo Senai. E quanto tempo o senhor ficou na CETEST? 10 anos, certinho. 10 anos. Aí, ou seja, ficou de 80 até 90. 90. Ah, foi um baita de um aprendizado, hein, mestre? Foi. O senhor aprendeu muito. Ah, pode-se dizer que lá foi a maior base da refrigeração que o senhor teve? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eu lembro que o senhor falava que tinha até uma reunião no centro da cidade toda sexta-feira. Alguma coisa que os mecânicos se reuniam, né? A galera se encontrava ali depois do trabalho para bater um papo e o assunto era só refrigeração.
Cara, eu dei muita sorte na minha vida, né? Tanto na pessoal, mas principalmente na profissional. Eu sempre, quando eu fui trabalhar na CETES, eu trabalhei no centro da cidade. Que era o grande polo de refrigeração, que tinha máquinas selfie, container, condensação a ar, condensação a ar. Era o grande centro, mas né? no início eu comecei a trabalhar o que a gente chama de obra fixa. Eu ficava fixo num contrato. num contrato. Só que o pessoal de rua se reunia perto da onde eu trabalhava. Aí era mão na roda. Aí eu ia pra rua pra... Mas o papo era bem legal, né? Era refrigeração só. É igual hoje. Mas aí eu fiquei no pé do supervisor de rua. Sim. Falei, cara, me leva pra sua turma, me leva pra... Porque eu não tava aprendendo nada, eu tava estacionado. E o contrato que o senhor tava era qual equipamento? Selfie. Era Eram selfie. só selfie. E um equipamento só, que geralmente bota um fabricante só. Era Sei Brasil o equipamento. Mas o senhor ficava fera também naquele equipamento, que aprendia. Mas, cara, eu dei uma geral. Nos 5 primeiros meses que eu trabalhei lá, eu ralei muito, que eu trabalhei com outro mecânico. Sim. Trocamos vários compressores, demos aquela geral. Mas depois, cara, não tinha mais nada pra fazer. Porque só era ligar ruim e de desligar. quebrar. E as máquinas eram Sim. bem resistentes. Muito, muito. É. Aí eu perturbei o supervisor de rua até ele me levar pra rua. Aí sim, eu comecei a trabalhar rodízio, né? E quanto tempo o senhor ficou fixo nessa operação lá no Cara, contrato? Não fiquei muito tempo não, que eu fiquei no pé do supervisor. Falou, isso aqui não dá pra mim não, vou ficar Eu aqui devo direto. ter ficado estourando aí uns 8 meses. Ah, então foi rápido, pô. Foi. Então foi rápido. Aí o senhor foi pra rua. fui pra rua e já comecei a fazer besteira. Não, normal, mexe aí. Mas muita besteira. Eu não esqueço uma, cara. Eu tava até lembrando lá em casa. Na primeira manutenção, numa das primeiras manutenções que eu fui fazer era a máquina Starco. Que o motor ficava do lado de fora. Lembra? A selfie dela, a polia ficava do lado de fora, o motor ficava do lado de fora, lembra? Tem uma... O motor do ventilador. Não, mas essa já era um pouquinho diferente. Essa ficava dentro. Essa ficava dentro mesmo. O quadro elétrico ficava em cima e tinha a tampa que a gente tinha que tirar para ter acesso ao quadro elétrico. Sim. E na tampa ficava as sinaleiras e o botão para ligar. E eu, cara, sempre querendo dar o melhor, né? Tirei, tinha que pendurar no ombro e fazer a manutenção do quadro, fazer a limpeza, reaperto, essas coisas. Quando eu botei a tampa no lugar, liguei, cadê que funcionava? Não funcionava. Caralho. E a máquina tava boazinha. Falei, caraca, e agora? Tentei, nada. Aí a sorte que era no final do expediente. Aí fui lá, falei com o supervisor me deu uma bronca e foi lá me atender. Aí eu cheguei lá, o supervisor começou a ver problema no pressostato. E eu falando com ele, Humberto, não é aí, Humberto, eu mexi foi aqui em cima, cara. Cala a boca. Mas não é aí, cara. Cala. Aí eu falei, então eu vou mexer, que ele não vai achar o defeito. Não é aí. Não é. Aí quando eu tirei a tampa novamente, eu percebi que aqueles encaixes que tem hoje em dia, tava meio fora. Aí eu encaixei. No que eu encaixei, ele estava com a mão no fio do pressostato e eu energizei. Aí tu imagina, cara. Porra, aí só faltou te bater. Cara, eu não apanhei por pouco, velho. Mas também descobri o defeito. E, mestre, antigamente não tinha massagem, não. Os mecânicos era o ajudante ou o cara menos experiente, passava um perrenguezinho com a galera mais veterana, né? Sim. Eu peguei muita braba. Quando eu comecei, a galera mandava eu pegar o balde com água e quando eu voltava, a máquina tava rodando, eu perguntava o que é, não interessa. Não, então, é aí que eu falo que eu dei muita sorte, cara. Eu trabalhei com um cara chamado Isaac, ele me ensinou muito, mas muito mesmo. Só que ele tinha uma estratégia para me ensinar. Eu conto isso até para os meus alunos. Ele só me ensinava dando bronca. Mas bronca mesmo, né? E quando o pessoal, os outros amigos faziam a mesma pergunta que ele explicava numa boa. Cara, a bronca que ele me dava era tão... Eu ficava com tanta raiva que eu fechava a mão, dava vontade de dar um soco na cara dele. Eu só não fazia isso por duas coisas. Ele era maior que o senhor? Uma porque ele ia parar de me ensinar e outra que era mais forte do que eu. Falei, não vou. Não vou. Mas aí eu perguntei a ele, por que ele fazia isso? Aí ele falou, cara, é porque eu sei que você vai aprender. Esses outros que me perguntam, amanhã você vai ver, ele vai me perguntar a mesma coisa. Os caras perguntam por perguntar. E o Isaac era a referência lá nossa, né? O cara... Ele é vivo ainda, mestre? Não, infelizmente faleceu
Tem uns 3 anos. Ah, e o senhor manteve contato com ele nesse tempo todo de vida? Desde essa época? Legal, legal. Sim. Muito legal. Ele, um pouco antes de falecer, foi lá conhecer o Serai. Ele... Pô, deve ter sido um baita orgulho pra ele, hein? Sim. Chamei ele para dar aula. Mas, infelizmente, ele entrou numa depressão Sim. e estava bebendo muito. Isso que levou ele pro... A galera da antiga era um pouco complicado também, né? É. E aí aí beleza, aí tu trabalhou com ele te ensinou bastante, e aí nisso na rua. Aí tu foi pra rua e caiu pra dentro. É o que eu falo pros alunos. Gente, a gente tem que atacar o básico. Sim. Se eu sei bem o básico, o avançado vai ficar mole. Eu tenho um amigo que fala isso, ele fala, o que é algo complexo? É o conjunto de coisa básica. Exatamente. Conjunto de coisa básica, por isso eu faço uma analogia com a matemática. Não tem como fazer uma equação de segundo grau se tu não souber a regra de sinais. Eu falo que o ciclo básico é a regra de sinais. Sim. E aí você vai acoplando ali. E o que sempre fez você resolver os problemas, mestre, foi de fato essa noção básica? Foi. Vou te contar uma outra situação. Eu devia ter uns 5 ou 6 meses. Eu só ia na CETESB no dia de pagamento. Eu só não me lembro se eu recebi em cheque. Isso não era bobo não, hein? Ah, ia lá só no dia do pagamento porque pagava em mãos. É. Não tinha Pix, pô. Eu tô viajando. Não tinha Pix, nada. É verdade, tinha que ir na empresa... É mesmo, tinha que ir na empresa receber. Então, não só eu, todo mundo só ia nesse dia. Aí o que aconteceu? Eu revi o pessoal que foi da minha turma, então a gente ficou batendo papo. O pessoal antigo, inclusive o Isaac, recebeu e metiu o pé. Aí daqui a pouco aparece o supervisor. Wagner, cadê o Isaac? Falei, ó, cara, já foi. Pô, cara, dá pra você me fazer um favor? Falei, o quê? Nós estamos com atendimento no Teatro João Caetano. Lá eu sabia que não era selfie. Eu só conhecia selfie. Lá eu já sabia que era compressores 3VC8, compressor de 80 TR, com correia. Aí eu falei, cara, não vai dar certo. Aí eu dei a desculpa. Pô, Milton, a minha ferramenta não tá comigo, tá lá na secretaria. Ele, não, cara, você vai direto na secretaria, pega a ferramenta e vai... Não teve pra onde correr. Não. Só que aí, cara, você tem que ser esperto, né? O que eu fiz? Eu fui direto pro João Caetano, sem ferramenta. Porque se desse ruim, eu ia falar que eu tava sem ferramenta. Aí quando eu cheguei na porta, cara, era inauguração, tava tendo... uma peça que estava inaugurando. Sim, a estreia de uma peça. Lotado. Quando o cara me viu, pô, cara, ainda bem que você chegou, aqui tá um tumulto tremendo. Salvador da pátria. Sabe onde tá? Onde é? Eu falei, não. Aí, eu vou te mandar te levar lá. Cara, minha perna tremia antes de eu chegar. Quando entrei, subiu as escadas por detrás, era lá no terraço. Quando entrei na casa de máquina, devia ter umas 5 ou 6 pessoas mexendo em tudo. Quando os caras me viram e viram que eu era o mecânico, porra, graças a Deus. Chegou o cara aí, meu. Ou seja, tinha até uma torcida te esperando. Cara, e mas tremia muito, cara. Quando eu olhei pra máquina, então, eu falei, cara, já era. Eu falei, e agora? O que eu faço? E sem ferramenta? Sem ferramenta. Aí eu perguntei aos caras, vocês têm uma gambiarra aí? Gambiarra, aquela, um bocal de lâmpada com fio, né? Ele, cara, mesmo se não tivesse, eu arrumava. Aí o cara deu a gambiarra. Aí eu fui lá no quadro elétrico, grandão quadro, abri, aí tinha 2 fusíveis de comando. Peguei com a lâmpada, não tinha tensão embaixo do fusível. Aí fui em cima. Também não tinha. Aí eu olhei, em cima tinha aquela chave Paco. Aquela que ou é 0 ou é 1. Sim. Aí eu meti a mão, porque estava na posição 1. Quando eu meti a mão, a galera toda, não é aí não. Aí eu tomei um susto, cara. Aí eu falei, quem é o técnico aqui? Cheio de medo, cara. Não era o senhor, mas o senhor impôs. Não era eu, claro que não. Mas quem é o técnico? Mas não tá vendo quem é o técnico, cara? Aí os caras calaram a boca, eu fui lá e tremendo, pum, liguei. Aí voltei lá no fusível. Aí passou a ter tensão, tanto em cima quanto embaixo. Aí eu cheguei pro cara, liga essa máquina aí. Pô, mas você liga essa máquina, cara. Eu não sabia ligar a máquina. Aí o cara lá foi lá, ligou, pronto, a máquina funcionou. O senhor tava com o dízimo em dia aí, deu tudo certo. Cara. É por isso que eu falo, eu dei muita sorte. Mas muito legal, cara.
E aí, mestre, o senhor passou a tua vida ali na CETEST, trabalhando. A CETEST tinha muito funcionário, né? Tinha. Cara, acho que foi uma das maiores potências que teve aqui no Rio de Janeiro. Cara, a maioria das empresas que CETEST, tem atualmente, Servitec. Tinha Servitec também na época, né? as empresas que tinha antigamente era CETEST, Servitec. Sei Brasil. Só que a Sei Brasil era mais instalação, né? Ah, não era tanta manutenção. Tinha aquela ali em Bom Sucesso que tem até hoje. Ambienté. Ambienté. Ambienté também é antiga, né? Agora, as outras que foram aparecendo é tudo pessoal que trabalhou na CETEST. E foi a grande base para toda essa capilaridade de mecânico que criou. Pequenas empresas, assim, veio tudo de Servitec, Ambienté, CETEST, né? Isso aí. E aí depois que começou a entrar umas potências que é Araújo de Abreu, Alamo, que são empresas grandes que também viraram empresa de facility. E aí acabou ocupando um espaço dessas manutenções. Lá no centro mesmo eu vi muita empresa, Araújo de Abreu, Alamo, porque entraram de maneira mais dinâmica, né? Porque às vezes os condomínios queriam contratar uma solução só. E aí devagarzinho isso foi sendo capilarizado. Mas aí beleza, o senhor trabalhou na CETEST durante 10 anos e depois o senhor saiu por quê? Então, na CETEST eu cheguei aí à supervisão. Sim. Né? Eu fui o único da minha turma que chegou à supervisão. Né? E na supervisão, eu sempre... Se tem uma coisa que me deixa muito irritado, é quando alguém chega para mim, sabe que tem alguma coisa errada e diz, sempre foi assim. Isso aí. Cara, isso me tira do sério, entendeu? Bom, já pega a dica aí, rapaziada, hein? Ó. Primeira situação que eu peguei é assim que eu passei a supervisor. O gerente meu falou, você vai no local tal, resolve lá. Eu só não posso botar mais gente lá. Só tinha um mecânico e um ajudante. Cheguei lá, era um hospital. Muito fancolete, né? Os caras tiravam para fazer a manutenção, então, na realidade, precisava de mais um. Sim. Mas quando eu fui me apresentar a freira lá no hospital de católico? Católico, ela primeiro estranhou porque eu era novo, né? Eu devia ter 25 anos. Ué, mas você que é o supervisor? Eu falei, sou. Falaram que sou eu. Então você que vai resolver o problema aqui do hospital? Eu crente que ela estava se referindo à falta de mão de obra. Eu falei, mas você sabe qual é o problema? Acho que eu sei, mas não é esse não? Não. Você tem termômetro aí? Eu falei, não. Mas eu posso pegar com o mecânico. Então me faz favor, pega lá com o mecânico e me acompanha. Camarada, aí eu fui pro centro, pro CTI. Caraca. Cheguei lá, camarada. Tinha um camarada na cama, tinha 3 ventiladores, aquele de pé, em cima dele. Aí ela mandou eu medir a temperatura. Tava batendo uns 42, 43 graus. Caraca, mestre. Aí ela chegou para mim e falou, cara, isso é admissível? Mas me deu vontade de falar que o cara já estava fazendo estágio. Mas eu fiquei da vez. Eu falei, não, claro que não. Você vai dar jeito nisso? Aí ficou questão de honra, né? Sim, não. Eu falei, Aí eu fui no Fancói. Cara, o Fancói não entrava, não tinha água circulando no Fancói. Né? A pressão de um sistema daquela época girava em torno de 2,5 a 3 bar e lá chegava a 0,5. Caralho. Aí eu falei, cara, não é possível. E era CTI Centro Cirúrgico. Sim. Aí eu desci para casa de máquina, lá tinham 3 chillers. Eu não me lembro a capacidade, mas vou chutar aí. Eram 2 de 200 e 1 de 100. TR. TR. Só um funcionava. O mecânico que estava lá era aquele mecânico que estava já naquele hospital uns 5 anos. Trocava-se a empresa, mas ele permanecia. A freira Isso queria. aí é uma... Nossa, mãe do céu. Ele sabia de toda a situação, mas também não sabia nada, né? Sempre foi assim. Aí eu fui em cima dele. Cara, o que está acontecendo lá? Wagner, sempre foi assim. Aí o senhor ficou pistola. Aí eu já estava com a questão do... Falei, não pode. Aí tinha 3 chillers.
só um funcionava. Cara, por que os outros dois estão parados? Não, Wagner, sempre foi assim. Cara, 2 reservas? Nunca vi isso. Não faz sentido. Não, pergunta aí o cara que tomava conta lá, o zelador. Aí o zelador veio, não, Wagner, é isso mesmo. Desde quando entregaram a obra, falaram para ligar um de cada vez. Então, fiquei na minha. Cara, mas todo dia eu ficava pensando lá, né? Todo dia. Um belo dia, eu cheguei, ele não estava na casa de máquina. Aí eu perguntei a alguém lá, ele falou, olha, ele normalmente fica embaixo, que esse hospital é no morro, ali na Tijuca. Aí eu desci umas escadas, aí eu vi mais 2 bombas de água gelada. Falei, pô, lá eram 2 bombas e mais 2. Aí eu chamei ele, e essas bombas aqui desligadas? Wagner, são reserva. Falei, aí é não, camarada. 2 Chile reserva e 3 bombas de água gelada reserva, isso não faz existe. sentido. Aí comecei a seguir a tubulação. Não tinha projeto, né? Aí qual foi a conclusão que eu cheguei? O Chile menor era para atender somente CTI centro cirúrgico. E o Chile maior eram os quartos. Em caso do Chile menor Dá problema? é problema, você usava a água do Chile maior para alimentar. Aí, isso eu descobri olhando a tubulação. Correndo ali, pesquisando. Aí eu fechei o bypass, liguei a bomba aqui do Chile menor, liguei o Chile menor, pronto. Resolveu o problema. 23 graus. E ficou assim em torno de 5 anos. Porque o cara tava lá 5 anos. Falou que desde assim... Sim. Que loucura, a empresa mestre. anterior nossa, a anterior CETES, o que aconteceu? Eu perguntei o que eles faziam. Ele falou, cara, a última empresa ainda conseguiu ganhar 3 graus. Pô, se ganhou 3 graus, se eu, quando medi, estava 42, 43, tu imagina, né? Caraca, eu falei, o que eles mano. fizeram? Botaram um isolante térmico no telhado. Pra diminuir... 3 graus. Ô, mestre... beleza, aí o senhor assumiu a supervisão da CETES, ganhou muita experiência com vários relatos, mas teve uma situação assim que o senhor não conseguiu resolver e ficou encucado e que tu lembra até hoje, porque eu tenho. Tipo assim, porra, essa aqui eu não consegui resolver. Eu tive uma... Cara, é mais fácil lembrar as coisas. Eu tive uma, mestre, uma vez na procuradoria, ali em outra procuradoria no centro do Rio, que isso pra mim até hoje não faz sentido. Os mecânicos da empresa que eu trabalhava saíram todos e eu era o ajudante metido a besta, só tinha eu e eu fui ali meio que promovido e empurrado, tipo assim, não tem jeito, vai ter que botar esse cara aí mesmo. Aí eu fui. E aí, mestre, eu peguei uma selfie com condensação à água da Itachi no subsolo, e ela tava desarmando por alta pressão, o pressostato desarmando toda hora. Falei, cara, ou tá faltando água ou o condensador tá sujo. E aí eu fiz uma retrolavagem. Para quem não sabe aí, pessoal, retrolavagem é uma limpeza química de um condensador tube em tube, que a gente geralmente circula isso. Inclusive eu vi isso muito com o senhor e com o mestre Eduardinho também. E aí eu fiz essa circulação, mestre, a água saiu da cor da sua blusa. Muito preta, muito. Eu falei, pronto, matamos o problema. E aí depois que a água começou a sair limpinha, eu falei, batata. Ligamos. Quando a gente ligou, começou a desarmar. Eu falei, não é possível. Aí eu me lembrei... Em alta também. Aí eu me lembrei que já era acima de 9 horas da noite e a torre estava desligada já. Eu falei, mas amanhã eu resolvo. Amanhã a torre vai estar ligada. Ligou a torre e tudo. Pum, desarmando em alta. E o condensador, pum, desarmando em alta. Chegava a 250, 260, pum, desarmava. Era R22, né? E aí eu bati cabeça, mestre. Fui lá em cima. E aí o que é o detalhe? Era uma torre para 2 selfies. Essa água descia do 14º andar pela bomba, passava pelo tubo em tube, subia pro prédio e lá no pulverizador da torre, a água esguichando com muita força. E a água descendo, caindo na bandeja. Putz, cara, não é possível, cara. E a água... Mestre, não consegui resolver. Fui embora, triste, chateado. E aí, tinha um rapaz que era prestador de serviço, que o cara era muito marrento.
mas ele resolvia. Mas ele era muito mais... essa rapaziada aí não serve. Trabalhou de carteira assinada, não serve. Era um empreiteiro na época e trabalhava muito com água gelada. E aí o dono da empresa levou ele lá, porque eu não consegui resolver. Cara, você acredita que era a fase invertida da bomba d'água? Só que o que não entrou na minha cabeça é como uma bomba com fase invertida conseguiu vencer todo esse ciclo e a água sair no pulverizador lá. E aí, quando ele inverteu, a vazão da água foi a adequada, a troca do condensador aconteceu e a máquina parou de desarmar. Uma semana depois que ele fez isso, demoliram o prédio. Ou seja, só serviu para eu passar vergonha mesmo. Então, é aí que eu falo do básico. O cara, quando tem um treinamento bem dado, que graças o meu foi muito bem dado, a gente vai... Você não chegou a se preocupar em ver o ΔT da água? Não, nessa época eu não tinha nem a mínima noção desse conhecimento. Eu fiquei olhando só a pressão. Eu me lembro que eu já era supervisor, a CETES fechou um contrato lá no centro da cidade, também com máquinas Itais. Aí eu falei com o mecânico, recém-formado, cara, vai lá e dá uma geral, porque eu não sei como é que tá, né? Se a empresa saiu é porque ela não foi legal. Aí ele voltou, Wagner, condensador tá tudo sujo. Aí eu fui. Era água também ou ar? Água. Água. Tive que pedir a companhia o carrinho, né, para fazer a retrolavagem. Produto químico. Aí chegou, ele ficou 4 horas lavando uma máquina, lá eram 10. Aí na hora do almoço, a gente sempre se reunia, eu perguntei, e aí? Ele falou, Wagner, só caiu 5 PSI. Tava com 285, foi para 280. Cara, então você não lavou direito. Não, cara, a água tava saindo limpinha, não sei o quê. Então vou lá com você depois do almoço. Aí eu fui. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, cara, não foi nem com termômetro, não. Foi com a mão, botei a mão lá no... Com penta. Com penta. Água entrando fria e saindo quente pra caramba. Muito quente. Isso é baixa vazão. Isso eu aprendi com o senhor. Aí eu falei, cara, você não viu isso antes? Não, Wagner. Ou seja, gastou... Produto, tempo, carreto. Né? E antigamente pedir esse material na empresa era muito custoso, né? Que tinha que vir um carro pra deixar lá e tu tinha que descer pra pegar o material, subir, pedir autorização na portaria pra entrar. Ô, Cris, a gente consegue dar uma olhadinha nos comentários? Mestre, vamos dar uma passeadinha nos comentários? Vamos lá. Tá, o Cris vai abrir lá pra gente dar uma olhada no comentário. Eu aprendi essa questão do ΔT com o senhor lá no curso de Schiller. Eu não tinha a mínima noção. E aí eu passei a fazer a analogia do chuveiro. Sim. Porque quando você passa pouca água na resistência do chuveiro, ela sai pelando do outro lado, ou seja, uma baixa vazão de água. Sim. Então, quando isso acontece num condensador e num evaporador, né, num fancoid, um shopping, às vezes... Eu vivi isso há pouco tempo agora no Barra Shopping. Olha lá, vamos dar uma olhadinha nos comentários lá, mestre. Aí, ó. Consegue ver lá do início pra mim, Cris, por favor? Vamos lá... Olha aí, mestre, ó. Vamos lá. Cooperar Climatização, boa noite. Ó, boa noite, Demerval, Piauí. Ricardo Cavalcante, do Senai de Recife. Eric Silva, boa noite, meu irmão. Boa noite, Eric. Léo da Alfatec também, foi professor lá da Oficina Escola. Grande mestre Wagner, esse café está incrível. Marcelo Gabriel, boa noite. Carlinho, grande mestre Wagner. Ainda lembro das histórias da CETES. Claudinha. Show. Isso acontece com os melhores. Essa é o mestre Sidney, sei lá, Sidney Santos Bento? Mestre Sidney, um beijo, fica com Deus aí. Beijo pra Fernandinha também, pro mestre Abraão. Roger Pereira Bezerra, muito bom ouvir as histórias das antigas. Se tá com medo, vai com medo mesmo, até virar coragem, é verdade. Foi o que o senhor fez lá no teatro. Esses caras são top, acontece, papai. Ó, tô na área, papai. Abraço do Japa. Abraço, Tida. Um beijo pro Arthur e pro Jorge e pra Mel. Beleza, ó, Ricardo é um grande transformador de vidas. O mestre Ricardo é muito gente boa, ele é professor do Senai de Recife. Cara incrível também, um abraço. Beleza, galera? Manda pergunta aí, o mestre Wagner tá na ativa. Fiquem à vontade. Obrigado, Cris. E aí, mestre, o senhor trabalhou, pegou essa experiência toda, só que antigamente não tinha essa moda de dar aula, né? E como que a aula, a educação entrou na tua vida, assim, na parte de docência? Porque você já foi transformado pela educação. Fez o curso técnico no 2º grau, fez um curso que foi um divisor de águas, que foi o curso da CETES, começou a trabalhar, que foi o melhor curso que você fez.
E aí entrou um professor informal, né? Que foi o Isaac, porque se você parar para analisar, Sim, o Isaac foi um professor. Sim, com né? certeza. Não precisa ter uma questão acadêmica envolvida para ter um comprometimento com o aprendizado de alguém. Sim. E aí o senhor criou essa casca grossa do campo, com mais a teoria e a parte acadêmica que o senhor já tinha feito. E aí, da onde surgiu o senhor da aula? Como que surgiu isso na sua vida? Então, eu já estava meio chateado com a CETEST. Sim. Eu já estava pensando em sair da CETEST. 10 anos é um casamento, né? Aí desgasta. Mas o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu sempre trabalhei na rua, né? Então eu era que nem um pardal. Tem que voar. Porra, me trancaram, cara. Putz, botar dentro de um contrato de manutenção. É. Quando você falou a questão do que você não resolveu o problema, Sim. agora eu lembrei de um que foi justamente na última empresa no último cliente que eu trabalhei antes de ir para o Senai. O que aconteceu? Isso que me desmotivou muito, porque me botaram num local onde lá dentro tinha um cara que sabia muito de refrigeração. Sim. Foi o cara que montou toda a instalação, né? E ele comandava a turma. Sim. Então eu estava lá como enfeite. Eu ia Sim. para lá, mas teve um belo dia que numa segunda-feira, cara, não esqueça isso, numa segunda-feira, todos os motores começaram a desarmar. Todos. Foi desarmando aos poucos, né? Motor do ventilador ou compressor? Geral. Começou com ventilador de Fancoi, depois foi para bomba, depois foi para o chiller. Caraca. E esse cara veio em cima de mim. Pá, Wagner, o que é? Eu não tinha a mínima ideia. Não sei. Mas eu tinha certeza que só podia ser questão de tensão. Sim, tudo Né? ao mesmo tempo. Aí nós fomos medir lá a tensão, para saber se estava dentro daqueles 10%. Sim. E estava. Wagner, não é tensão. Eu falei, cara, só pode, não é outra coisa. Liga para a Light e pergunta lá. Aí ele ligou para a Light confirmou que fizeram um serviço no final de semana, trocaram o transformador. Aí ele falou que estava com problema e tinha que destrocar. E destrocaram. Aí, na semana seguinte, a mesma coisa. Ele foi, ligou novamente. E eu não sabia o que era. Eu falei, cara, o que é isso? Quando eu fui para o Senai, aí agora vamos na história de como eu fui para o Senai. Ah, mas aí o senhor não resolveu. O senhor só saiu de lá sem saber o que era. Sim, eu saí de lá sem saber o que Mas era. isso dá uma agonia do caramba na gente, né? A gente fica... Mas logo depois eu fiquei sabendo, porque quando eu fui para o Senai, cara, lá tinha excelentes professores de elétrica. O Senai é uma base E eu muito forte. comecei a conversar com os caras. Cara, aconteceu isso. Aí teve um deles que me explicou, Wagner, isso aí pode ter sido de balançamento de tensão. Eu nunca tinha ouvido falar. Caramba, é verdade. Aí ele me ensinou como é que fazia o cálculo. Faz a média. Isso. Cara, hoje eu tenho certeza que foi Que isso era. que aconteceu. E não deu para voltar lá para corrigir. Mas o problema era um desbalanceamento provocado pela concessionária. Pela concessionária, o senhor não conseguiria falar tinha. nada. O problema era no transformador deles. Ah, entendi, Né? entendi. E aí o senhor da CETEST foi pro Senai. Isso. Aí, Foi um convite? o que acontece? A CETEST era em Benfica, quase em frente ao Senai de Benfica. Sim. Os meus amigos já sabiam que eu estava querendo sair da CETEST e estavam almoçando e começaram a falar de mim. Né? Isso era 90, década de 90. Eu acho que era 89, porque 89. eu entrei em fevereiro de 90. Eu tinha 4 anos. Aí um cara, um professor do Senai, escutou que eu estava querendo sair, chegou para os caras, cara, esse Wagner, como é que ele é? Ele é bom, é um cara... Pô, era tudo meu amigo, né? Sim. Só elogio. Aí ele foi e me convidou para ir pro Senai. Aí eu fui lá fazer entrevista, né? Foi até uma coisa interessante. O que o Senai me propôs em salário era menos do que... Ganhava nessa teste. E eu tava recém-pai, cara. O Léo tava com 3 meses, né? E o senhor só tem o Léo, né? Eu tenho a Vanessa também. Ah, tem, eu lembrei agora, lembrei. A Vanessa. Aí vou diminuir o meu salário, vai ser complicado. Com filho pequeno.
Aí eu falei, cara, eu tô querendo muito vir, mas para diminuir uma quantidade razoável. Aí o diretor falou, vou tentar fazer um negócio aqui e já te chamo de novo. Porque tinha 2 tipos de instrutores. Tinha instrutor 1 e instrutor 2. Uhum. Só que para ser instrutor 2... Tinha que ser um primeiro. Não, o pré-requisito é que tivesse, no mínimo, 10 anos de experiência e curso técnico. Eu tinha. O seu tinha, pô. Aí quando ele soube que eu tinha os 2, aí eu entrei Botei 2. Ah, então. Aí eu tive um problema, né? Que aí o pessoal antigo ficou sabendo que eu entrei como 2. Mas por que esse cara tá começando agora e entrou como 2? Né? Educação salvando mais uma vez. Exatamente. Educação salvando mais uma vez. Eu acho que educação é a maior ferramenta que a gente tem para poder transformar a nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. E eu não estou falando de educação em relação à parte acadêmica. Eu acho que não é só um diploma. É de fato a educação em todo o conjunto da obra, como pessoa, como tudo. Isso é uma ferramenta incrível para você sair de qualquer lugar que você tiver. Eu não tenho dúvida disso. E entrar em qualquer lugar que você quiser. É verdade, é verdade. E eu aprendi muito isso lá no Serai. Quando eu fui pro Serai para dar aula, e foi uma coisa bem legal que aconteceu, porque é o seguinte, eu não sei se o senhor lembra, mas eu fui acompanhar o Valdemir nas aulas, né? Porque lá no Serai ele tem esse crivo que eu acho muito legal. Você tem que acompanhar ali primeiro, chegar, saber como é que é a conduta da escola e assim, toda a seriedade que vocês colocam ali, eu acho muito massa. E eu fiquei acompanhando o Valdemir durante 2 anos. Eu fiquei 2 anos acompanhando o Valdemir direto, todo sábado, e eu ia por vontade própria. Eu ia, não tinha remuneração nenhuma, fui aprendendo a dar aula. Eu via o senhor, ouvia o Fabiano, ouvia o... Como é que era o nome do menino da máquina de lavar, que depois deu o inverto? O Ilomar, muito bom. Aí vi o Mestre Candeias, eu falei, caraca, que é o universo que eu quero estar. E aquilo pra mim era um parque de diversão. Aquelas condensadoras no meio do pátio ali, no primeiro Serai. Eu era apaixonado por aquilo, cara. Aquilo ali me fascinava. A área de solda lá atrás, era muito legal. Eu era muito... Então, quando eu cheguei ali, eu me senti em casa. E tinha esse crivo. E como que a educação me transformou? Eu tava fazendo o curso do Sindratar, que tinha a chancela do IME ainda e tal. Foi um curso divisor de águas pra mim. Muito bom. E aí, o que aconteceu? O mestre Eduardinho tinha feito uma prova para os professores. Que ele queria, não, vou aplicar essa prova aqui. E o Valdemir até brincou, essas perguntas tá tudo errado aí, mestre. Pô, e aí eles brincando ali, né? Aí eu tava com vontade de dar aula, mas eu tava com medo de pedir. Aí eu falei, mestre, se eu fizer essa prova e passar, o senhor deixa eu dar aula? Ele, faz lá então, porque não sei o quê. Aí eu fui lá pra recepção e nessa época eu tava estudando muito. Aí eu fui e gabaritei a prova e dei na mão dele. Só que eu falei, tem uma errada aqui, tem uma errada aqui. Eu falei, mas e aí? Ele, não, eu vou abrir uma turma pra você. Aí falou com o Léo, abriu uma turma pra mim. E Deus é tão bom. E eu fui agraciado que a minha primeira turma teve 4 alunos só. E aí foi muito legal, porque eu não fui tão pressionado por um número muito grande. Sim. E assim, vocês tiveram toda a sensibilidade de botar menos gente para poder eu me adequar e tal. E dali eu comecei. Então a educação ela tem um poder de transformar, e o Serai foi uma grande ferramenta disso. E aí, mestre, você foi pro Senai e começou a dar aula de quê lá? Então, eu fui para lá porque o Sindratar estava cobrando o Senai o curso de selfie, que não tinha. Não tinha. Então o senhor foi para implementar esse curso. Sim. Já tinha um outro rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, que ele começou a fazer as apostilas, por sinal muito boa. Sim. Mas eu mesmo que fui para lá, conseguia o equipamento, bolei as tarefas, que antigamente era tudo com tarefas. Sim. Então eu montei o curso de selfie. Que era 6 meses que eu fiz em 2006. 6 meses. 6 meses, todo dia. De segunda a sexta. Todo dia. Eu saía da empresa que eu trabalhava em Caxias, ia andando até o centro de Caxias, pegava o trem, ia pra triagem, descia ali, comia aquele bolinho gostoso da tia lá, que era uma delícia, bolinho pneumático. Aí ia assistir a aula, voltava 10 horas da noite, pum. Então eu fiz curso de selfie que o senhor elaborou, nem sabia, em 2006. Sacrificando. Lá no Senai, naquela época, não tinha também split. Na realidade, tinha. O split é bem antigo, mas não tinha esse volume que começou a ter. Não tinha não.
Aí eu montei também o curso de split, depois montei o curso de chiller, aperfeiçoei o curso de câmara frigorífica. E o senhor foi abrindo o campo ali pro Senai. Sim. Muito legal, muito legal. E o senhor ficou quanto tempo dando aula lá, mestre, no Senai? 27 anos. 27 anos? 27 anos. Caramba, aí depois... Eu entrei em 90, saí em 2017. Aí o senhor... Mas em 2017, o Serai já existia? Já. O senhor dava aula no Senai e no Serai? Só os sábados. Só os sábados. Aí o senhor migrou e falou, cara, vou vir aqui pro Serai. Isso. Porque é o seguinte, eu acredito também, e na época o mestre Eduardinho falava isso comigo, ele falou, Job, a gente tá passando por uma dificuldade, é que lançaram alguns programas do governo pra molecada fazer os cursos, e assim, a gente como professor que gosta da área, pô, o moleque tá em casa, vendo desenho, o governo paga pra ele vir, ele chega aqui sem vontade nenhuma de estudar. Às vezes não é o time dele estudar, não é o que ele quer, e o pai obrigou ele a ir. Isso para um professor deve ser sacrificante pra caramba, porque gosta de ensinar. E aí você gostar de ensinar e pega uma turma que não quer tanto aprender, acredito que isso deu uma desmotivada em vocês também em relação ao ensino. Então, na realidade, isso nos motivou a criar o Serai. Porque aí vocês queriam dar para quem precisava mesmo. Eu não ia entrar nisso aí, não, mas... Sim, não, mas fique à vontade, comentou, mestre. Não, já que você comentou, foi exatamente isso. Teve um plano do governo que bancava o curso, só que o que o governo pagava para o Senai era muito mais do que um aluno da comunidade, normal. O que o Senai fez? Turma só do governo. Mas para ser aluno... Sim. A pessoa só podia ter estudado em escola pública e ter um salário até, sei lá, 2 salários mínimos, não me lembro. Sim. Né? E várias pessoas ficaram chateadas, porque... queriam fazer o curso e não podiam. Aí o Eduardinho chegou pra mim e falou, pô, vamos montar um curso? Na mesma hora eu falei, vamos. Mas, mestre, de coração, isso é a essência de um professor. Porque vocês iam continuar ganhando a mesma coisa, vocês poderiam... Não quer estudar? Eu tô ganhando o meu, mas não, vocês não fizeram. Esse negócio que não quer estudar, aconteceu uma situação comigo, me marcou legal lá no Senai. Marcou legal. Eu sei que a turma de aprendizagem, a maioria tá ali só para receber o saláriozinho que recebe da empresa. Sim, sim. Mas eles nunca falam abertamente. Eu peguei uma turma que eu perguntei, né, no primeiro dia, por que eles escolheram refrigeração. Cara, na minha turma devia ter umas 5 ou 6 garotas. Nunca tinha pego uma turma com tantas garotas. Sim. Pô, aí os caras abriram o jogo. Falou, ó, a gente tá aqui... Claro, olha só, eu tô aqui só por causa desse dinheiro. A gente não tá nada interessado no curso. E o pessoal precisava também, né? Era ali na hora podia ser uma boia salva-vida. Eles estavam fazendo o curso técnico à noite. Estudava comigo à tarde. Ah, entendi. Então aquele dinheirinho... Ajudava na família, em tudo. Cara, eu respirei fundo, pedi licença, saí da sala. Eu fumava naquela época, fumei 2 cigarros. Acendeu um na traseira do outro. Falei, cara, o que eu faço? Mas o senhor poderia não ligar, mestre. Aí que tá a diferença, entendeu? Não, mas olha só, aí eu tenho 2 opções. Ou chuto o balde, ensino, finjo que estou ensinando, eles fingem que estão aprendendo, mas ficar nisso durante 8 meses... vai ser martírio. A gente estava perto do Natal. Era meio de setembro, aproximadamente. Eu falei, cara, eu tive uma ideia. Aí voltei para a sala. Gente, olha só. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês topam? Qual é? Mas sabe aqui qual é? Vamos ver se é bom. Falei, cara, a gente tá perto do Natal. Vamos montar uma árvore gelada? Que maneira. Como assim, mestre? Cara, a gente vai botar tubos e vai gelar, que nem gela a geladeira. Que tem no Serai até hoje, vocês sempre colocam lá, acho isso fantástico. Aí eles, vamos sim. Então, cara, para vocês fazerem isso, vocês vão ter que aprender. Vamos montar como projeto final. Que sacada, hein, mestre? Cara, foi a melhor turma que eu tive. Que maneiro. Que maneiro. No final eu falei, cara, vocês não queriam fazer o curso, agora estão empolgadíssimos. Aí teve uma garota que falou, mas foi você que fez isso. É a essência do professor, é a essência. Você poderia ficar quieto e diminuir tua carga, tá ali estudando, faz isso aqui, tchau, ainda mais. É a essência. Por isso que tudo que o senhor fez no Serai, tudo é maior sucesso, porque
é esse propósito, não é pelo dinheiro. Não, o Nunca dinheiro foi. E eu aprendi isso muito lá, tá? Eu sempre falo, o dinheiro é consequência. É consequência. Cara. Eu ouvia isso sempre, Não tem cara. como Eu ouvi não isso ser. sempre no Serai. E assim, é muito bacana, mestre, porque além de o senhor falar isso, que o dinheiro é consequência, o senhor vive isso lá. Sim. Que o cara fala assim, pô, eu lembro que... E aí eu já achava engraçado que o pessoal... Pô, professor, eu vou ganhar quanto com isso aí? Cara, tu não vai ganhar nada. Tu vai estudar e vai ser consequência. Então, e foi o que você falou. Você e o Eduardinho, vocês eram muito alinhados nisso. É. E a gente, eu e o Valdemir, a gente aprendeu muito isso com vocês, de levar a seriedade da profissão. E se você for um bom profissional, aí sim os bônus vão vir de acordo com o teu grau de dedicação. Isso tá muito claro pra mim. Porque atrair o cara por uma questão financeira, você vai frustrar ele rápido. Sim. Entendeu? Eu sempre brinco, quer ganhar dinheiro? Faz uma medicina, cara. Trocar o coração dá muito mais dinheiro que trocar o compressor. Entendeu? Então estuda, faz medicina que tu vai rentabilizar muito. Agora, na refrigeração tu tem que gostar, tem que amar o que faz. Cara, mas não é só na refrigeração, é geral. Qualquer Até coisa. pra trocar o coração, o cara tem que saber. É. Ô, mestre, e aí, beleza, o senhor começou a dar aula e tal, e foi pro Serai, criou, cara, uma escola fantástica. Acho que aquela energia ali é incrível, né? Mas aí, deixa eu te perguntar. Vivendo essa experiência toda e estudando, e eu achava bacana que enquanto eu tava dando aula, eu olhava sempre o senhor às vezes eu não tinha turma, o senhor ficava mais coordenando ali, quando não tinha, no intervalo entre uma turma e outra, o senhor sempre estava estudando, estava vendo alguma coisa, e eu falava assim, caraca, o mestre Wagner tá um tempão na área e ainda tá estudando, cara, que louco. E eu tô aqui aí achando que tá tudo bem, não tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual o sistema de refrigeração que você mais acha bacana? Que você fala assim, cara, esse aqui... O sistema não. Qual é a parte da refrigeração que o senhor acha fantástico? Assim, porque é uma ciência fascinante, né? Mas assim, qual área que você mais fascina? Assim, ou área, ou componente, ou o acontecimento da refrigeração que o senhor fala assim, cara, isso é muito legal. Cara, eu costumo dizer o seguinte, um equipamento de refrigeração, o que ele faz? Eu pergunto isso para os alunos. O que um equipamento de refrigeração faz? Eu aprendi, me corri. É porque responder na frente do senhor dá nervoso, né? Mas ele retira calor de um ambiente e transfere para o outro. Isso, né? Então ele sempre vai fazer isso. Ele vai retirar calor de um ambiente e jogar para o outro. E eu falo pro pessoal o seguinte, nós mecânicos temos que facilitar a vida desse cara. Porque se você analisar direitinho, ele está indo contra a natureza. Tá. Porque a natureza diz que o calor flui do mais quente para o menos quente. Naturalmente. Naturalmente. Mas mecanicamente é isso que ele faz. O equipamento ele tem que fazer isso. Exato. Né? E aí, mestre, qual foi o momento que você começou a entender esse ciclo? Porque eu não acredito que não foi no primeiro curso da CETES. Cara, foi? O senhor conseguiu pegar? consegui. É lógico que com o passar do tempo você vai aprimorando. Sim. Né? Você vai vendo. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar como mecânico, tinha uma coisa que eu não admitia. Eu sempre fui um cara cri-cri, né? Ah, sempre mas é fui porque o senhor... questionador. Então, mas o senhor era cri-cri, mas sempre fez a gente crescer com isso. Sempre. No relatório que a gente tinha que preencher na manutenção, tinha que colocar pressão. Falei, cara, mas toda vez que você vai medir pressão, tu sempre perde um pouquinho de gás, mas perde. Sim, sim. No final de 1, 2 anos, a máquina vai estar com deficiência de gás. Aí eu cheguei para o supervisor, cara, precisa medir? Se eu já vi que a máquina está rendendo bem, eu vejo o ΔT, é por isso que eu gosto muito do ΔT, né? Sim. O ΔT entre o retorno e insuflamento, tá tudo certo, para que eu vou medir a pressão? Aí o cara me deu uma resposta sensacional. É porque está no relatório. Eu falei, cara... Aí, Esse é pior do que sempre foi assim, hein? Aí eu peguei e falei, pô, não vou. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção. Toda vez que eu ia fazer a manutenção, eu botava a mão na linha de líquido, botava a mão na sucção. Principalmente na linha de líquido. Cara, como eu fazia a manutenção sempre nos mesmos equipamentos, Tava tudo muito próximo ali do que... Cara, na mão eu já sabia qual era a pressão.
Na mão eu já sabia qual era a pressão. Aí eu chutava lá no relatório. Mas era um chute... Estimado. Mas quase que certeiro. Que legal, que legal. Só uma vez que eu me estrepei. Estrepei feio. Eu tava na loja americana, tinha um... Acho que era professor Eduardo mesmo. Eduardo, Era o dono da Sei Brasil. Ele tinha sido dono da Sei Brasil. Manjava muito. Era um coroa que o pessoal falava que andava arrumado pra caramba, com a bengalinha, né? Com o chapéuzinho. O mestre Eduardinho falava muito dele. Cara, esse cara era... E eu fazendo manutenção e ele atrás de mim, sem eu perceber. Aí eu botando a mão, aí eu fui botar no relatório. O que estava mais quente é a pressão mais alta. Mas quando eu percebi que ele estava olhando, aí eu fui lá e botei o manômetro. Ele olhando. Aí ele falou, olha que coisa interessante. O que está mais quente, a pressão está menor. Ou seja, quebrou a minha teoria toda, né? Por quê? Aí eu cocei a cabeça, mas ele também não falou nada. Ele só quis me provar que eu não estava certo fazendo aquilo. Muito legal. Ô, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente pega um equipamento com avaria, a gente tem que dar o diagnóstico. Eu aprendi com você, como várias outras coisas que eu aprendi, que a gente é como... Eu falo isso nas minhas palestras e sempre cito o senhor, que a gente é como se fosse... Eu acho essa analogia incrível, que a gente é como se fosse um juiz. A gente não pode mandar alguém para cadeia sem ter prova. Exatamente. Então você não pode condenar um componente sem ter a prova, né? E uma das coisas que é muito comum é o pessoal condenar compressor sem ter essa certeza. O que o senhor recomenda para que esse diagnóstico em cima do compressor, que é o equipamento mais caro que a gente tem no sistema, não seja tão equivocado assim? Então, eu não sei se você já viu vários programas, tipo Ana Maria Braga, CQC, Sim. já fizeram o programa para testar a honestidade. Já vi. Cara, já vi vários. O cara foi, o último que eu vi da Ana Maria, eu até gravei. Eu acho que eu vi, foi o cara que soltou o fio da geladeira e botou uma fita isolante? Não foi isso não. Ele botou um relé com defeito. Acho que eu vi. Um PTC com defeito, né? Pô, se o PTC tá com defeito, não acionou o auxiliar, o compressor não parte e desarma. É o mesmo sintoma do compressor trancado, é o mesmo sintoma do compressor queimado. Cara... O senhor percebeu que era falta de conhecimento em vez de maldade? Cara, alguns dava para perceber que era maldade. Mas a Ana Maria falando que, isso aí é desonestidade. Eu falo para os meus alunos o seguinte, cara, foram 10 mecânicos lá, só um que acertou. Falei, cara, se de 10, 9 são desonestos, até eu vou ser desonesto. Não é possível, 90%. Não, eu não acredito que eu não acredito. É falta de conhecimento, o cara não sabe que... Porque, às vezes, as pessoas confundem sintoma com defeito. O compressor desarmando é o sintoma, cara. A corrente alta é um sintoma. Qual é o problema? Não sei. Vamos ver. A febre pode ser tudo. Pode ser um monte de coisa. Exatamente. Mas o sintoma é a febre. Exatamente. Mas pode ser uma inflamação, pode ser uma garganta inflamada. Quando você falou de uma coisa ruim, né, que eu não consegui resolver, lembrei de outro. Né? Acho que foi o Valdemir, eu tenho quase a certeza que foi ele. Eu fui ver um split antigo, né? Era um compressor trifásico. Assim que o compressor entrava em funcionamento, a contactora batia e o disjuntor desarmava. A primeira coisa que passa pela cabeça é o quê? Compressor em curto, né? Ah, mas eu vou condenar? Não, é aí que eu falo para os alunos. Cara, a gente não pode condenar por causa disso. Mas eu já tive experiência disso. Eu tive, quando eu trabalhava na CETEST, eu usei muito coisas que aconteciam com os amigos como experiência para mim. Sim. Um amigo uma vez foi atender um chamado, chegou lá, o compressor desarmava direto, o disjuntor. Aí eu medi a corrente alta. O que ele fez? Condenou o compressor. Era a contatora. Não, pior. Era um dos terminais tava fora. Putz. E o que é pior, esse cliente tinha uma equipe de mecânico. E os caras foram lá e viram isso. Mas viram depois que a CETEST já tinha mandado orçamento. E eles acham até que é de má fé. Exatamente. E não foi. Não foi.
Não foi. Isso é muito comum, mestre, o pessoal. E o cliente não quer saber, o cliente acha que é má fé. Não. Aí, nesse caso desse compressor, o que eu fiz? Tirei os bornes e testei com Multímetro. E tava batendo. Um compressor desse dá em torno de 2 ohms, né? Entre as bobinas. Tava dando 1,7, 1,8. Tava dentro. Aí eu falei, pô, então não é o compressor, então deve ser o motor do ventilador. Liga lá. Aí o cara ligava o ventilador. Bom! Falei, então não é. Aí fui lá e botei o... Bum! Desarmava. Cara, eu já tava suando frio. Eu costumo dizer para os alunos que eu penso o seguinte. Quando eu vou tirar um defeito, o meu maior receio é eu não conseguir tirar o defeito. E quanto mais eu faço tentativas e eu vou errando, eu me sinto num campo de batalha atirando no inimigo. À medida que eu estou gastando munição e a minha munição está acabando, eu vou morrer, pô. Né? Aí eu já não sabia mais o que fazer, sinceramente. Eu tenho quase a certeza que foi o Valdemir. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu estava numa escada, a máquina ficava em cima. Aí o Valdemir chegou, Wagner, me empresta seu instrumento aí. Aí fui, entreguei o instrumento. Aí ele juntou as 2 ponteiras. Tem que dar 0. Tava dando 1,5. Putz, grila. E aí, José? Caraca, era o instrumento. Mas aí, cara, isso serve como... Aprendizado. Que a partir daí eu falo para os meus alunos, cara, você vai medir para saber qual é o valor de resistência? Zera primeiro. Ou pelo menos verifica com quanto que tá. O instrumento ele dá muito... Como o código de erro leva o cara para o lugar errado se ele interpretar mal. Porque às vezes o cara dá um código de erro. Se ele fala assim, pô, às vezes, por exemplo, erro de alta temperatura de descarga. Erro de alta temperatura de descarga é diferente de erro do sensor de temperatura de descarga. Sim. Um erro de sensor, geralmente ele está aberto ou está em curto. Agora, um erro de alta temperatura, ele está te indicando que a temperatura está alta. A não ser que o sensor esteja fora da faixa e está mandando a informação errônea. Essa interpretação, se o cara não souber interpretar, não fizer uma análise básica, ele vai para um caminho totalmente diferente do que tem que seguir. O pessoal acha que a máquina tá dando a resposta. Não tá, cara. Ô, mestre, uma vez eu liguei pro senhor, não tem muito tempo isso, e foi uma teoria de maluco que a refrigeração vai deixando a gente um pouco abelolado também, né? O senhor sabe muito bem disso, que a gente vai ficando meio tentando as ideias, pensando nisso o tempo inteiro. E aí, eu fiquei pensando sobre as metodologias de comunicação sobre a refrigeração e o ciclo básico. E eu também tenho um pouco disso, do senhor falar assim, pô, é sempre assim, das pessoas que o senhor não gosta dessa colocação. É sempre assim, calma aí, mas vamos ver. Vamos dar uma olhada. E eu comecei a fazer muito isso com a maneira que é falada a climatização e a refrigeração, e principalmente o ciclo básico, né? Então, eu fui muito tempo ludibriado, vamos falar assim, por mim mesmo, de entender que o que interessava para mim era a pressão. E eu fiquei o tempo inteiro olhando. 120 PSI tá bom no 410, 60 PSI tá bom no R22. Esse foi o maior sabotador que eu tive em toda a minha vida. Porque eu fiquei antenado na pressão. E aí eu liguei até pro senhor para consultar, porque eu não sei se vocês sabem, o mestre Wagner, ele é um material de consulta. Quando a gente está em dúvida, é para ele que a gente recorre, né? E eu liguei pro mestre porque eu queria começar a inserir isso na minha fala e tal. E aí, eu comecei a entender, e aí na minha visão, e o senhor me corrige se eu estiver errado, que quando eu coloco de fato o manômetro na máquina, eu estou buscando ali a temperatura em que esse fluido está mudando de estado físico. E aí é óbvio que um manômetro mede a pressão. Só que a pressão é só a porta para você entrar e achar quem você quer. E aí eu comecei a viajar. Eu falei, e se eu criasse um manômetro que evidenciasse mais a temperatura do que a pressão? Porque é o seguinte, no meu manômetro analógico, eu tenho a pressão mais evidente e as temperaturas estão micros ali que não dá nem para enxergar direito. Então, intuitivamente, para o ensino, ao meu ver, a temperatura tinha que ser mais evidenciada do que a pressão. Isso para a maneira de entender. Eu sei que aquela ferramenta é para medir pressão.
Mas o que o senhor acha dessa análise, mestre? Pode ser super sincero. Não, então, você está certo, né? A temperatura, ainda mais quando a gente fala em câmara frigorífica, em refrigeração, quando eu falo até para os alunos, eu ainda falo muito em pressão, porque eu sei que eles são oriundos de ar-condicionado. Sim. Agora, se for fazer um curso específico de câmara frigorífica, o cara só vai falar temperatura. Só temperatura. Né? Mas aí você está querendo mudar uma coisa que já está... Você não está errado, mas vai ser difícil. Então, pessoal... eu tô naquela vibe de sempre foi assim. Eu tô nessa... Sempre foi assim. Por exemplo, quando a gente vai falar de ciclo básico, e isso mudou no Serai, tá? Quando o senhor começou a abordar, principalmente no curso de Schiller que eu fui, isso foi aflorescendo na minha cabeça. As minhas ideias foram aparecendo. Porque o senhor falou, aqui, garotinho, aqui tem a temperatura, fica ligado, ó. E o senhor sempre dá muito exemplo das temperaturas. E aí eu comecei a pensar, porque o ciclo básico ele é sempre falado da mesma maneira. Compressor comprime, condensador condensa, evaporador evapora, e dispositivo de expansão, expande, baixa pressão. Aí eu falo, tá, mas como? Como que isso acontece? E aí, quando eu comecei a buscar essa resposta, um mundo novo foi abrindo na minha mente. E aí eu lancei um desafio, inclusive, pro fabricante. Falei, cara, faz um manifold que mostra mais a temperatura pra gente ver. Vamos começar a mudar esse cenário? Porque é o seguinte, e aí eu vou um pouquinho mais longe. E aí eu gostaria muito da opinião sincera do senhor, muito. Porque é o seguinte... E aí eu tive a audácia, quem sou eu na fila do pão para poder botar um argumento desse? Mas é para provocar mesmo. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que um manifold só no sistema, se você chega num sistema de climatização ou de refrigeração só com um manifold, é igual feriado de dia de domingo. Não serve para nada. Por quê? Porque quando você coloca o manifold, você está atrás da temperatura de evaporação ou de condensação. Beleza. Só que quando você tem essas duas temperaturas, ou de condensação ou de evaporação, por isso que o manifold é azul e vermelhinho, para simbolizar isso, você só tem essa temperatura. Então ele está evaporando a 5 graus. Mas ele evaporou? Tu não sabe. Aí eu já tomei na minha visão que a obrigação do mecânico, é por isso que ele tem essa ferramenta, avaliar a performance dos dois trocadores. Sim, sim. Então, se eu botei o manifold e tá me dizendo que evaporou a 5, essa informação tá limitada. Não é o que eu preciso ainda. Eu preciso pegar o termômetro e no final do trocador e avaliar qual é a temperatura que tá no final. Ou seja, eu preciso fazer uma blitz. O manifold ele me deu a maior referência, 5 graus. Mas eu vou botar um termômetro lá. Então, eu já comecei a birimbolar na minha cabeça que se eu tiver um manômetro, mas não tiver um termômetro, não adianta de nada. O que o senhor acha dessa loucura minha? Não, é isso mesmo. É porque eu sou mais prático, né? Sim. Eu percebo isso na prática. Agora, é lógico que quando você mede o superaquecimento, subresfriamento, aí você está fazendo a coisa técnica, né? Técnica. Mas eu falo para o aluno que primeiro a gente tem que ter uma suspeita, para depois fazer um primeiro passo ali. Isso. Então, qual seria a suspeita? É ver a temperatura da linha de líquido, da sucção. Ar-condicionado está congelando. Grande chance de estar tendo retorno de líquido. Sim. Aí depois faz isso. Compressores que tem visor de óleo, está espumando o óleo, é sintoma que está tendo retorno de líquido. Sim. E aí eu comecei a viajar nisso e eu falei, cara, se o cara entender... Porque aí eu fui um pouquinho mais longe, eu fiquei pensando. Falei, cara, compressor comprime. E aí a função dele é elevar a pressão, consequentemente a temperatura. Aprendi com o senhor também e com o mestre Eduardinho. O dispositivo de expansão... E circula o fluido pelo sistema. O dispositivo de expansão, baixa a pressão. Então o mecânico, o que ele tem que fazer... se ele tem um sistema que está com baixo rendimento ou algo do tipo, é avaliar a performance dos dois pulmões. Com certeza. Condensador e evaporador. Como que ele avalia essa performance? Pressão e a temperatura no final do trocador. A temperatura no meio do trocador e no final. Eu falei, cara, então é obrigação do mecânico avaliar a performance dos dois trocadores, porque se não tiver tudo bem, ele já sabe que o compressor ou está recebendo líquido, ou está recebendo um vapor superaquecido, e ele sabe que a válvula de expansão eletrônica ou está recebendo vapor ou está recebendo muito líquido, que é um bom caminho. E aí eu fiquei falando, cara, será que eu estou exagerando? Não. Cara, o que a gente percebe aí é que pouquíssimos mecânicos fazem isso no campo. Mas eu acho que a maneira que foi abordada sempre, pelo menos para mim, até eu chegar ao Serai, tá, mestre? Olha só,
Deixa eu te contar uma situação que eu vivenciei, que eu conto isso, toda a minha turma, início de turma eu conto. Toda vez que vai iniciar uma turma, eu bato um papo. Quero saber por que eles estão ali, Sim. qual é o objetivo, essas coisas. E eu me lembro que assim que eu entrei no Senai, uma das primeiras turmas foi lá no Sindratá, Na Tijuca mesmo. na Tijuca. Aí um aluno chegou para mim, perguntou, Wagner, você vai falar de superaquecimento, superresfriamento? Falei, vou. Beleza, era a dúvida dele. Daqui a pouco um outro aluno me faz a mesma pergunta. Falei, vou, cara. Daqui a pouco um terceiro aluno... Ah, cara, quando o terceiro aluno me perguntou, aí eu dei uma bronca, né? Falei, camarada, você não está prestando atenção no que os colegas estão dizendo, não, pô? Você é o terceiro que me faz... Aí veio o que eu não gostaria de ter ouvido, mas foi bom eu ter escutado. Ele falou, Wagner, acontece o seguinte, esses alunos já eram funcionários de empresas, já trabalhavam, eles estavam ali só para pegar a teoria. Uma reciclagem. Isso. Ele falou, olha, nós três que fizemos essa pergunta trabalhamos na mesma empresa. A gente sabe medir o superaquecimento e subresfriamento. A gente só não sabe nem o que é, nem para que serve. Putz, ficaram totalmente engessados ali fazendo, mas sem saber o que era. Isso é a pior coisa que tem. Você trabalhar uma vida inteira fazendo algo sem saber por quê. Isso me incomodava demais, mestre. E isso me incomoda até hoje, cara. Que eu vejo que o aluno, ele quer finalmente, ele quer o pulo do gato, mas não quer saber o porquê. Eu tenho um pavor de duas palavras, pulo do gato e macete. Sim. Porque não existe. Não existe, cara. Claro que não. Não existe. A base que vai te dar uma orientação para você resolver o problema. Mas, mestre, como professor, o que você faz para deixar claro que esse imediatismo dentro da refrigeração não vai acontecer? Porque ele não acontece. Então, eu falo duas coisas, cara. Uma, que eles sempre têm que estar fazendo a pergunta para eles mesmos. A pergunta mais difícil de responder, sabe qual é? Por quê? Se você parar para analisar, essa é a pergunta mais difícil de... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para o pessoal ficar claro. Quanto é 1 mais 1? 2. Por quê? Não sei. Não é isso, cara? Tem alguns porquês que a gente não vai saber responder. E eu lembro que o senhor perguntava isso muito, né? Às vezes o senhor falava assim, pô, e se eu trocar esse capacitor aqui, vai partir ou não vai? Aí a gente empolgadão, né? Vai partir. Aí tu, por quê? Aí a gente, não sei. Pois é, então não adianta você falar ou você fazer sem saber o porquê. É verdade. E outra coisa que eu sempre passo para os alunos, cara, vai na raiz do problema. Se você não for na raiz do problema, o problema vai persistir. Vou contar uma outra situação que eu vivenciei. A CETESB tinha um contrato de manutenção lá no Sumaré. Lá em cima, no Cristo Redentor, né? Lá naqueles morros altão, onde tem as torres. É um morro do lado do Cristo ali, mas... Pra quem não sabe, pessoal, o Sumaré é uma região muito alta aqui do Rio, que é umas montanhas que ficam do lado do Cristo Redentor, é muito alto. Onde tinha as antenas de televisão na Televisão, rádio, ainda tem até hoje. Inclusive o mestre Rogério Monte, que foi lá na empresa hoje me visitar, ele falou que fez algumas ações lá no Sumaré. Então, aí vários mecânicos já tiveram lá e não tinham resolvido o problema. O que acontecia? A máquina desarmava de madrugada. Porque essa máquina era para resfriar os equipamentos. Que estão quentes pra caramba. E aí, quando desarmava, cara, era televisão saindo do ar, era telefone, era... Aí me mandaram lá. Aí eu peguei meu carro, comecei a subir, aqui fora, aqui embaixo, um calor tremendo. Por onde some? Pelo Cosme Velho? Aí eu fui subindo. Cara, a temperatura mudou assim assustadoramente. Quando eu cheguei lá em cima, a temperatura estava pelo menos uns 10 graus abaixo daqui. Frio pra caramba. E à tarde, era a tardezinha, 4 horas da tarde. Aí eu fiquei imaginando, cara, o que está acontecendo? Isso, à noite, essa temperatura baixa muito. E quando a temperatura baixa muito, vai subresfriar demais o condensador. As pressões vão lá para baixo, a máquina desarmava embaixo. Solução. Era diminuir a vazão de ar no condensador, era condensador a ar. Sim. Ou seja, estava muito frio, o ventilador esfriava mais ainda ele.
Hoje é muito fácil, né? Hoje um Hoje Zilabag da vida aí, um ventilador de rotação variável. Isso, ou até mesmo um inversor de frequência. Inversor de frequência. Né? Naquela época não tinha, camarada. Tinha que ser na mecânica mesmo. Aí é onde uma outra coisa é você pegar um conhecimento que você tem aqui e jogar para cá. Eu imaginei, cara, eu posso tampar metade desse condensador. Só que aí durante o dia esquenta. Então ia desarmar em alta. Eu falei, cara, tem que ser alguma coisa automática. Aí eu lembrei daqueles servomotor de válvula de 2 ou 3 vias. Sim, sim. Que é um termostato que comanda ele. Sim. Falei, cara, então eu vou usar isso e vou fazer um damper que feche e abre. A minha ideia foi essa. Aí eu desci, fui na engenharia da CETES e falei, olha, cara, o problema lá é esse. As máquinas não eram apropriadas para aquele âmbito lá, porque se tinha uma temperatura quente dos maquinários e muito fria aqui fora. Congelava tudo lá dentro, acredito eu. Chegava a desarmar em baixa, né? Chegava a desarmar em baixa, é verdade. Mas porque lá a amplitude de temperatura era muito alta. Durante o dia era muito quente e à noite era muito frio. Né? Aí eu falei, cara, a minha sugestão é essa. Mas, Wagner, como é que eu vou fazer para... Eu falei, cara, aquele motorzinho, tem que arrumar um motorzinho. É um motor de passo, né? Sim. Mas na época eu não sabia. Como se fosse um atuadorzinho. Isso. Aí os caras foram e montaram. Botaram lá o dump e pronto, acabou o problema. Conseguiram diminuir a vazão de ar. Quando estava muito frio, o condensador aumentava a pressão. Consequentemente, a pressão lá de cima também aumentava e evitava o congelamento, o desarmamento. Exatamente. E o senhor me ensinou outra coisa que foi muito interessante, que desarmar é diferente de desligar. Porque desarmar é quando alguma proteção atuou. E desligar é quando o controle atuou. E isso era uma coisa que eu não conseguia encaixar muito na minha cabeça. Depois eu aprendi. E aí, nesse momento aí, que eu entendi que o desarmar, alguma proteção atuou, e o desligar é que alguém mandou um comando para que isso aconteça de maneira natural, eu comecei a falar, então calma aí, pô. Então o termostato tá fazendo o papel dele, calma aí. Será que tá tendo um curto-circuito de ar frio lá dentro? Tudo isso. Ô, mestre, pode falar, mestre. Mesma coisa, às vezes as pessoas generalizam, né? Pressostato de baixa. Ele desliga ou desarma? Olhando bem, ele desliga por um... Assim, não vou complicar a parada, mas assim... Não, ele é operação ou ele é segurança? Segurança, ele desarma. Pois é, depende do equipamento. É verdade. Porque o equipamento uma chopeira, ela trabalha com o superaquecimento com o pressostato, né? Algumas chopeiras. O pressostato, ele serve até para controlar a temperatura. A temperatura, a pressão é em função da temperatura. Então, você com pressostato, você faz isso. Mas, por exemplo, o sistema que desarma por pumping down, né? A câmara frigorífica, principalmente, o pressostato está ali para fazer uma operação. Ele desliga e religa. É verdade, mas o senhor trouxe um outro assunto que eu também pego no pé. E eu queria a opinião do senhor sincera, igual o senhor sempre faz. Eu acho, na minha convicção limitada, óbvio, que a gente comete o erro e me ensinaram dessa maneira, assim, em todos os lugares que eu fui, o argumento sempre foi esse, e eu acho que esse argumento atrapalha o aprendizado, porque ele me atrapalhou, que é o argumento de mudou a pressão, mudou a temperatura. Eu não concordo com esse termo. Por quê? Porque tá faltando um trecho. Mudou a pressão, mudou a temperatura de mudança de estado físico do fluido. Se você falar mudou a pressão, mudou a temperatura, isso é balela. E engana muita gente. Engana e é o que faz o cara não entender, porque é o seguinte, sabe o que eu vi outro dia o cara fazendo? Pegando a temperatura de descarga e convertendo para pressurizar o sistema. Deu 800 PSI. Então, calma aí, cara. Não, mudou a pressão. Mudou a pressão e temperatura anda junto. Alto lá. Não, calma aí. Pressão anda junto com a temperatura, sim, mas com a temperatura de mudança de estado físico. Temperatura, saturação. Agora, se você falar mudou a pressão, mudou a temperatura, calma aí. Eu brinco muito com os alunos e bato muito nessas teclas, né? Eu lembro dos seus debates com o Valdemir, era incrível, eu ficava só na arquibancada assistindo. Quando eu explico o ciclo de refrigeração, aí eu mostro para eles que
a temperatura de descarga é alta pra caramba e da linha de líquido é bem mais baixa. Bem mais baixo. Aí eu perguntei a pressão. A pressão lá em cima tá 250, um exemplo. E aqui embaixo vai estar quanto? Não, aí vai estar 100. Isso é Né? muito... Isso é Aí muito... eu falei, não, gente. A temperatura que varia com a pressão é a temperatura de saturação. A temperatura que muda. É isso. Eu vou te falar, grande parte dos mecânicos não entende porque é falado isso. Eu tô te falando porque eu me coloco nesse cesto. Eu não entendia. Aí quando eu falei, calma aí, estão me falando errado. Calma, não é a pressão, temperatura. Ô, Cris, a gente consegue dar uma olhadinha aí nos comentários, mestre? Vamos ver como é que tá aí a galera, mestre. A galera já dormiu com o nosso papo, mestre? Ó, o Roger Pereira Bezerra. A parte interna onde passa a água, se está na posição correta, abri e fechei manualmente a válvula. Observação, já verificamos o filtro Y, o approach do Fancoi. Minha dúvida é como saber a posição correta. E não entendi. Será que tem mais uma pergunta dele lá em cima? Acho que não. Tem não. Até aqui a gente já tinha visto. Eu não estava vendo onde você estava lendo. Isso aí. Aqui, mexe, ó. A parte interna onde passa a água, se está na posição correta, abri e fechei manualmente a válvula. Observação, já verificamos o filtro Y e o approach do Fancoi. Minha dúvida é como saber a posição correta. Será que ele está perguntando sobre a posição de entrada e saída da água? Pode ser. Porque o pessoal confunde muito isso. Ou do filtro, sei lá. Porque, por exemplo, eles colocam que... é tudo igual. Não, calma aí. A água tem que ir no contrafluxo do ar, né, mestre? Exatamente. E muita gente erra isso, né, mestre? Sim. Muita gente erra. Não só no Fancoi, mas como nos condensadores. Também. Sempre é contrafluxo. Contrafluxo. Ou seja, se o ar tá vindo de lá, a água tem que entrar por aqui. Isso. E cruzar. Se você botar no mesmo sentido, você vai ter uma deficiência de troca. Em média, 30%. Cara, que é suficiente para desarmar em alta ou para não dar rendimento. Não dá rendimento. Geralmente não dá rendimento. E aí, mestre, tem um outro detalhe. O filtro Y de um Fancoi, sempre na entrada, porque é ele que garante para não ter a sujidade dentro do trocador. Exatamente. E o atuador, uma vez eu bati um papo com o mestre Edson Tito, que veio aqui no programa também, foi bem legal. E o que acontece? O que troca calor, que é outra confusão que o pessoal faz, é a vazão máxima do fluido que está acontecendo no sistema. Essa vazão de fluido refrigerante tem o poder de absorver o calor. A partir do momento que você interrompe essa água com o atuador da Honeywell, da Belimo, a água pode estar chegando a 7 graus, não interessa, não tem vazão, não tem fluxo, não vai ter troca. Consequentemente, isso faz eu colocar o atuador na entrada ou na saída, porque o que ele faz é interromper o fluxo de massa. O senhor concorda com isso, mestre? Então, na minha época era sempre na saída. Por quê? A gente entendia que a serpentina tinha que estar pressurizada com água. Sim. Hoje já mudou. Hoje tanto faz, na entrada ou na saída. Teoricamente, a gente sabe que é exatamente o que você falou. Basta você diminuir a vazão que você altera A capacidade. a capacidade. A explicação mais coerente que eu ouvi disso foi do professor Maurício Barros, lá do Sindratar, que também é um dos diretores lá da Consultar, da empresa de projeto. E ele falou que antigamente, nas casas americanas, como os equipamentos são também ligados no modo aquecimento e gerava água quente nesses trocadores a água, quando você botava o atuador na entrada, ele ia fechando na entrada, ia ficando bolsas de ar nos trocadores. E essas bolsas de água meio que criavam as microevaporações que faziam barulho. Então meio que ficava fazendo barulho. Para que essa pulverização, vamos dizer assim, não acontecesse, porque tu estava fechando a entrada e estava ficando aquela lacuna ali. Eles colocavam na saída porque isso não acontecia. Eu falei, faz sentido. Na minha época, que nem eu falei, era na saída com esse propósito também. Sim. Porque senão você, à medida que vai fechando, você vai criar ali uma bolsa ali, um bolsão, Isso. vamos dizer ali. Aí pode entrar ar na tubulação. Ó, o mestre Wagner falando parece até a voz dublada. Aí, mestre. O mestre... Ó, deve ser muito massa ter ele como instrutor. Posso te afirmar, cara, é uma das melhores experiências que eu já tive dentro do setor. Mas se perguntar meus alunos, vão falar que não. Não, mas assim, é igual no curso do Sindratar, né? Se tu puder deixar aí, Cris, os comentários.
no curso Se Hidratar. Todo mundo falava do mestre Álvaro, porque o mestre Álvaro colocava a prova 10 horas da noite. 10 horas da noite ele, prova. Aí 10 horas da noite, prova. Aí tu passava, fazia a prova, ele pega um bombom. Mas assim, eu gostava muito que ele, toda a aula dele tinha uma prova. Aula, prova, aula, prova. E eu gostava muito, porque eu não era engenheiro, né? E ele tratava todo mundo como engenheiro. Ele botava a régua lá em cima. E isso fez eu aprender muito com ele. E aí, você quando dá aula, mestre, eu gosto muito disso, porque você tá cagando, porque se o cara tá gostando ou não tá. Você tá ali focado no aprendizado dele e falando o que ele precisa ouvir. Só que eu jogo lá pra baixo, né? Sim, Eu sempre... sim. O senhor é muito cuidadoso, mas rígido. Sim. E eu gosto dessa conduta. Que é uma maneira que eu faço... Por exemplo, eu deixo bem claro pros alunos, tipo assim, cara, é vídeo de código de erro. Se mandar, eu nem respondo. Não conte comigo. Agora, se você viu o que é o código de erro, fala, Job, já pesquisei, fiz esse teste, avaliei isso aqui e não consegui resolver. Tu já pegou isso? Aí se eu tiver que ir lá ajudar ele, eu vou. Mas ele se dedicou. Vamos lá. Wagner, ó, Ricardo Cavalcante. Wagner é um exemplo de docente. Parabéns, Job, nos proporciona esse café maravilhoso. Estou recarregando minhas baterias para lecionar com esse entusiasmo do grande mestre Wagner na área de HVAC. Rodrigão Campos, mestre Wagner, top demais. Serai é a universal dos instaladores. O curso que mais salva vidas na refrigeração. Curso de formação top demais. Fui aluno e devo muito à minha caminhada do que eu aprendi lá. Cara, que legal. Tive o prazer de voltar lá várias vezes e apresentar meu trabalho lá. E já estou doido para voltar. O Chique Vasconcelos, ó. Top demais. Explica melhor a parte que falou sobre testar o rendimento dos aparelhos, dos trocadores de calor. Por exemplo, um sistema split inverter com baixo rendimento. Mesmo os dois. Tem continuidade acima, não vi. Trocadores de calor estando limpos e com forçadores, ventiladores estando em funcionamento normal? Putz, não entendi. Beleza, deixa eu te falar. Vamos lá. Mestre, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. O senhor tem uma ideia de quantos alunos já passaram pelo senhor? Pelo senhor? Pelo Serai foi quantos? Uns 10 mil? 31. 31 mil? É. Cara, dá um maraca lotado. Já batemos a 31 Que mil. massa. Acho que é a escola que mais treinou gente no Brasil. Provavelmente. De refrigeração. É incrível o trabalho que tem lá. 15... Eu não sei nem se é mais do que o Senai. É mais do que o Senai. Porque o Senai não tem esse Não, é mais que o Senai. Eu acho que não é. Tipo assim, não vou arriscar, mas assim, não tenho dúvida. Porque o Serai é só refrigeração. Tem só a elétrica também, né? Mas mas assim, é um polo da refrigeração, né? Sim. Inclusive o número de alunos de elétrica e de refrigeração deve ser sim. bem distante. Sim. Mas aí eu te pergunto, desses todos os alunos que o senhor teve, certo? Qual foi o aluno que o senhor... Teve algum aluno que marcou assim, que mais se destacou? Você falou assim, cara, esse cara acho que foi o melhor aluno que eu tive. Que marcou assim, falou, cara, esse cara... Não, o Valdemir, ele não chegou a ser meu aluno direto, né? Sim. Eu trabalhei com o Valdemir para treinar ele na Olimpíada do Conhecimento. E ele deu um azar tremendo de ser treinado por mim, né? Sério, ele sabe disso. Porque eu em manutenção ainda... Então o senhor conheceu ele para treinar ele para a Olimpíada. Foi. Aí eu treinei ele. Que pedreira que o senhor pegou, hein? Que pedreira que o senhor pegou. No dia da gente embarcar, ele chorando, falando que não ia. Mas sabe por quê? Porque estava faltando ferramenta que o Senai não tinha comprado. Ele é muito perfeccionista. E ele estava apavorado. Falei, cara, tu não vai fazer uma dessa comigo, cara. Tu vai ter que ir, meu irmão. Não, vai. Ele foi. Mas cara, ele já tinha ganhado. Ele já tinha ganhado a etapa do Rio, não já? Já, a etapa Ou seja, ele ganhou e a pontuação dele parece que eu até hoje acho que é a mais alta, se eu não me engano. Isso eu não me lembro, que eu não sei se eu participei. Eu não me lembro dele como na etapa do Rio, não. E na época ele era igual feijoada de pobre, só tinha pé e orelha. Lembra? Mas eu via no Valdemir, cara, o que eu fui na idade dele. Né? Aquela ganância em aprender. O negócio dele era aprender. Tanto é que ele foi chamado depois da Olimpíada para ser professor lá. E ele estava incomodado porque ele falou, cara, eu vou ficar aqui, eu não vou
aprender. Eu falei, isso aí eu vou... Vou concordar. Mas como que foi na Olimpíada? Aí arrumou as ferramentas? Ah, cara, tivemos que sair comprando. E aí ele foi pra final da etapa, foi pra final do Brasileiro, né? Que foi concorrer com os outros campeões de outros estados. Isso. E aí essa competição foi onde? O senhor lembra, mestre? Foi aqui no Rio mesmo. Ah, foi aqui no Rio mesmo. Ele não deu sorte que foi no Rio. Mas a gente ficou em hotel, teve Sim. todo Essa Olimpíada, né? O pessoal às vezes... Teve uma colega minha lá do Senai. Wagner, a gente tá mal mesmo no ensino. Eu falei, não, cara. Não tem nada a ver o ensino com a Olimpíada. A Olimpíada é quem está mais preparado para fazer montagem. É o cara que treinou muito. E psicologicamente também, porque é uma competição. Sim. Agora, conhecimento, o cara não precisa ter muito, não. Porque o cara cria uma performance de montagem, o cara que monta melhor. Mas não tem uma etapa de defeitos? Uma coisinha só. Sim. Que é um split. E os caras põem uns defeitos, cara, que é meio sinistro. Pelo menos do Valdemir, se não me falhar a memória, o cara estrangulou a sucção de um split. Sério? Só um cara que descobriu. E foi o cara que... Que ganhou. Não, foi o cara que era aluno do professor que fez a... Olha aí, pô. Ah, o professor que elaborou a prova era aluno dele. Exato. Porque o cara que ganhou essa etapa do Brasileiro, ele foi o campeão da World Skills no mundo, que foi o William Graciotti, de Brasília, que participou do café. E foi incrível. E foi uma história incrível. E o Valdemir falou, cara, o cara parecia uma máquina, Job. O cara era muito bom. E assim, e o Valdemir também era muito bom. Então assim, pro cara ganhar do Valdemir é porque o cara é um extraterrestre. Cara, o Valdemir não teve um cara legal, eu vou ser sincero, para treinar ele, porque eu não tinha essa habilidade, eu nunca tive habilidade para instalação. Sim. A manutenção é outra coisa. Só que no Senai não tinha ninguém melhor do que eu, né? Não tinha ninguém com essas características. Sim. Agora, se ele pega o cara que treinou o William, por exemplo, cara, não ia dar para ninguém. Ah, mas eu acho que a herança que o senhor deixou foi muito maior do que esse campeonato para ele. Muito maior. Ele ainda levou... Ele ganhou um diploma, ele não... como é que é? Deve ter sido uma moção ali, alguma coisa, pela participação dele. Não, pela participação não, pela nota que ele tirou. Ah, que legal. Ele não foi os últimos, não foi os primeiros, mas também não foi os últimos. Sim, sim. Teve uma nota que considerável, entendeu? E foi muito bacana. Aí, e foi muito bacana ele tá aí, ó. Diploma de excelência. E foi muito bacana porque depois ele foi chamar. Aí o Brasil ganhou 3 vezes, né? Um de Natal, um de Brasília, que é o William, que é gente boníssima, mandar um abraço pra ele. E depois o Valdemir foi convidado pra treinar a galera que vai. E eu achei incrível, cara. Também. Eu até brinco com ele que depois que ele começou a treinar, ninguém mais ganhou do Brasil. Aí eu falei, depois que ele começou a treinar, todo mundo perdeu. Aí ele fica, pô. Mas, cara, eu evito falar do Valdemir porque eu sinceramente, é o ponto que me deixa bem emocionado. Porque o Valdemir, cara, ele pra mim, ele é um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Ele é um ser humano, cara, que eu acho que todo ser humano deveria conhecer. Porque ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele é muito diferenciado. Verdade. Ele, além de ele ter uma visão tecnicamente absurdamente na frente, ele tem essa mesma visão como pessoa. Então, tudo que eu aprendi na minha vida nessa trajetória de refrigeração, o que esse cara me ensinou, cara, e hoje eu falo que o Job, ele é lapidado pelo Valdemir. O Valdemir sempre foi o meu mentor. Eu tive o Paulinho lá atrás, que me formou como profissional, mas como um cara visar a parte acadêmica, como tratar as pessoas, como você ser humilde. Eu não conheço ninguém mais humilde que o Valdemir, cara. Sim. Eu não conheço. Verdade. Entendeu? Eu nunca vi o Valdemir usando o conhecimento dele pra algo ruim. Entendeu? E eu acho que isso tem uma herança do senhor também. Entendeu? Eu acho que o senhor, ele conseguiu perceber isso. Eu acho que por isso que eu falei que a maior herança que você pôde deixar pro Valdemir não foi o título da World Skills, foi o que ele é hoje. Porque tudo que ele faz, ele sempre te cita. Então, a metodologia de ser humano, família, que tá tudo atrelado uma coisa a outra, ele pegou muito de você. Muito. Os exemplos. Então, assim, você
conseguiu fazer, acho que o melhor trabalho da Olimpíada tranquilamente. Eu não gosto de falar que eu consigo. Começa a me emocionar pra caralho. Ele... Esse cara é muito gente boa, cara. Muito gente boa e... Às vezes alguém fala alguma coisa e ele fica olhando pra mim e sabe o que eu vou falar. É. E assim, eu sou muito grato mesmo esse cara ter aparecido na minha vida. Pô, sem palavras, cara. Eu sou... Sei lá. E é isso, cara. Eu tento replicar isso, entendeu? O tempo inteiro eu tento ajudar as pessoas, o tempo inteiro eu tento devolver o que essas pessoas fizeram pra mim. Então, sei lá, mestre, fala alguma coisa aí que pra mim vai dar ruim. Não, cara, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente sente muito mais prazer em dar as coisas do que receber, cara. É. Né? Eu sempre passo isso para os alunos. Né? Quando eu falo, o simples fato de eu falar que o dinheiro é uma consequência, se você pensa que o dinheiro é uma consequência, você vai fazer o melhor de você, não pelo dinheiro. Né? Eu falo para os alunos, gente, eu tenho medo até hoje. Você me chama para consertar um equipamento que eu já tô careca de... Mas eu vou chegar lá com medo, cara. Igual o senhor chegou no teatro. Ah, não, mas no teatro... No teatro eu tava ainda engateando, mas lá eu não cheguei com medo. Lá eu cheguei apavorado. Lá foi apavorado. Ô, mestre, e hoje o Ceará se tornou uma das maiores potências, né? Uma das maiores instituições do Brasil de ensino. E quais os cursos que tem hoje lá no Ceará e como é que tá? Divide pra galera aí como que a gente tem. Tá. Tem alguma coisa online, tá só no presencial? Aonde é o endereço? Hoje tem mais 2 polos pra galera que tá do outro lado da poça, pra galera que tá em Caxias, lá pertinho da gente também. Explica pra gente como é que tá, quais os principais cursos que tem, como que o pessoal pode achar o Ceará aí? Tá, os cursos que nós temos lá de refrigeração abrange quase tudo, menos o industrial, né? Sim. Com amônia. Nós vamos desde o domiciliar, split inverter. Em Caxias tem tudo isso na grade. A Caxias está começando agora. Sim. Caxias começou com domiciliar, Elétrica, split, elétrica, painel solar também. painel solar. Legal. E em Cascadura, que é o mais completão. A gente tem chiller, câmara fria, selfie ainda tem, mestre? Tem selfie, VRF, Pedrão Novelino, mandar um abraço. Ele tá lá ainda, mestre? Tá. Pedrão é figura. Maluco de pedra, mas é gente boa pra caramba. Ele deve te perturbar pra caramba, né? Falando de refrigeração, que ele respira aquilo 24 horas por dia. Não, por sorte dele, eu fico meio afastado. O Pedrão é figuraça, cara. Uma vez a gente ligou uma caixa de recuperação de calor lá. E aí a gente convidou ele, porque o Pedrão é um entusiasta da climatização, né? E aí a gente chamou ele foi lá. Aí ele viu o Heat Recovery, que ele é apaixonado, a caixa de recuperação de calor, o calor sendo transferido pela água. A gente montou um lá para demonstração. E a gente chamou ele. E aí ele ficou conversando com a máquina. Eu sabia, era você, cara. E a gente viajando ali, sabe? E aí todo mundo foi embora, que era meio que um evento, e aí saiu. Aí ficou eu e o Valdemir batendo um papo lá, vazia, oficina vazia, era domingo, sei lá, acho que era um domingo. 4 horas da tarde e estamos escutando no portão. Batendo. Falei, porra, Valdemir, tá esperando alguém? Ele não, cara. Aí ele foi, quando eu abri, ele, cara, por favor, eu preciso voltar no VRF. Deixa eu dar uma olhada lá. Eu falei, pode ir, cara. Aí ele voltou, abriu de novo. Ele, cara, eu sabia que era isso. Então, assim, é bacana, porque o cara é um entusiasta da ideia. Mesmo. E aí, eu sempre que vou no negócio, ele tá rabiscando um papel, tá falando. Eu falei, porra, cara, deixa de ser chato, cara. Porra, vamos falar um pouquinho de futebol. Ele, não, é refrigeração, mas é um grande profissional. Todo mundo, conhece. Gente pra caramba. E conhece muito tecnicamente também. Um cara muito bom tecnicamente. Muito, muito bom. Isso aí. Ô, mestre, e em São Gonçalo, como é que tá o Ceará lá? Também tem domiciliar, split inverter. Elétrica, comandos. E tem previsão de abrir mais uma, mestre? Não, no momento não. No momento não. Essas 3 aí tá de bom tamanho, né? Porque administrar 3 escolas deve dar um trabalho danado, né? O de Caxias é franquia. É franquia. A Mônica toca lá com o Roger. Inclusive, mandar um abraço pra Mônica e pro Roger.
A Mônica é fera demais. Dá pra você entregar uma franquia mole. Tranquila, muito comprometida. Deu aula há muitos anos no Senai também, Senai, né? no Senai. Ou engenheira elétrica, fera demais. Sim. Eu também gosto muito do trabalho dela. E lá em São Gonçalo, o mestre Sidney toca com o Abraão lá junto. Isso. Legal, legal. Mandar um abraço pra todo mundo. Mandar um abraço pro Léo também, que é um cara incrível. Pra quem não sabe, o Léo, cara, toca lá em Cascadura, né, mestre? Sim. Ele que faz todo o meio de campo ali, um cara super educado, que eu tenho uma admiração gigante. Tava falando antes aqui. Então, mestre, queria agradecer sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra ter você aqui. Pra mim bater um papo com o senhor, pra mim que é uma referência não só pra mim. E eu volto a dizer, o mercado hoje no Rio de Janeiro ele é diferente graças ao seu trabalho. Queria dedicar hoje esse programa ao grande mestre Eduardinho, que cara, pra mim foi o cara que eu tive contato, era ele incrível. Pra quem não conhece o mestre Eduardinho, era também diretor do Serai, junto com o mestre Wagner, começaram juntos. E aí, eu preciso dividir isso com vocês. Eu fiz um curso no Senai em 2006 de self-container e comandos elétricos. O mestre Eduardo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Nem celular não tinha. Existia, né? O mestre Eduardinho dava o telefone da casa dele, do telefone fixo, para os alunos ligar. E um belo dia eu precisei de um diagrama elétrico, de um selfie com comando de torre. E eu liguei para casa dele, a digníssima esposa dele, incrível, uma senhora incrível, atendeu o telefone e falou, vou chamar ele. Aí volta ele. Não, tava consertando não sei o quê, que ele sempre tava consertando alguma coisa, né? Aí eu falei, mestre, tô precisando de um diagrama com uma selfie, condensação a água, processamento de torre. O senhor passou pra gente, mas não tem ele. Tá bom, vou te mandar, me dá o número do fax. Cara, ele me mandou o diagrama pelo fax. E por isso, por causa dessas pessoas, por causa do senhor, do mestre Eduardinho, que a gente faz o que a gente faz. Eu faço o que eu faço hoje por causa de pessoas iguais a vocês. Então, eu tento replicar o que vocês já começaram a fazer lá atrás. Então, obrigado, mestre, por toda a contribuição. Obrigado por ter criado o Serai. Obrigado por ter formado 31 mil técnicos. Obrigado por ter defendido a climatização e a refrigeração do jeito que o senhor sempre defendeu. E é isso. Senhores, um beijo para todos vocês. Mas calma aí, desculpa. Mestre, antes, faça suas considerações finais pra galera aí, por favor. Vai falar ali atrás, não? Calma aí, rapaziada. Pô, eu tô esquecendo, mestre. O mestre lembrou porque ele sabe que o brinde dele tá aqui, ó. Não foi isso, não. Agradecer a Multivac, mandou um brinde pra mim que eu não sei o que é. Então, olha só, vou ver aqui, ó. A Multivac mandou um presente pra mim e pro mestre Wagner. E aí, ó, pro mestre Wagner, tá aqui, ó, uma bolsinha térmica e um anemômetro pro senhor medir a sua Olha só. Ar, Obrigado. E tomar aquela cervejinha. Eu não sei se é térmica não, mas eu acho que é. Então, obrigado a Multivac, que também ganhei meu anemômetrozinho aqui. Maurílio, Rosane, obrigado pelo presente. Espero que... e o senhor tá com sorte, hein? Porque é o primeiro convidado que ganha brinde. Os outros vão ficar com ciúme aí, eu tô ferrado. Mas, mestre, faça suas considerações finais pra galera que tá assistindo a gente. Cara, então, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, foi legal a participação, né? E falar que o que a gente falou aqui é a pura realidade. Sim. Né? E quem é da área de refrigeração, ponha na cabeça sempre o seguinte, procura ir na raiz do problema. Porque se não for na raiz do problema, você vai permanecer com defeito lá e vai ter que voltar. Sim. E a pior coisa, financeiramente e moralmente, é o retorno. Né? E sempre quando condenar uma peça, condena com certeza, teste bem, faça todos os testes possíveis. Eu não quero nunca mais assistir esses programas ali da Ana Maria Braga e ter 9 nego errando. Pois é, isso aí que me deixa muito triste. Se o senhor fica triste, é o sinal do comprometimento que o senhor tem com a área. Então, obrigado, mestre, mais uma vez. Um abraço para toda a família do Serai. E estou muito feliz aqui mais uma vez. Senhores, obrigado, LG, obrigado, Armacel, obrigado, Central A. Se cadastra aí, parceiro Central A. Obrigado a Multivac, que mandou os brindes pra gente. Então, é isso. E a nossa Rotenberg. Senhores,
Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Quinta-feira que vem a gente tem um conselheiro do CFT. Vai pegar fogo isso aqui, meu irmão. Vamos falar de certificação técnica, certificação por competência. Esse assunto aí vai dar pano pra manga, hein? É verdade. Então, quinta-feira que vem aguardo todos vocês. E é isso, senhores. Mais um Café com Job. A vida é agora e dinheiro é só papel. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.